Nosso quadro Direito e Cidadania de hoje, participação do nosso parceiro aqui, o Rogério Magalhães, advogado, vai comentar conosco hoje e dar alguns exemplos que eu deixo para ele falar, porque são tão fúteis, mas tão fúteis, que faz a gente rir antes de acreditar. É isso aí. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal, aquele que legisla, aquele que cria a lei para o bem-estar da população, faz cada coisa que você não consegue imaginar. Rogério, conta pra gente direito essa história. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, hoje eu gostaria de chamar a atenção da população brasileira em geral para a atuação de seus parlamentares, né? Muito se fala em parlamentares corruptos, em parlamentares faltosos, e hoje também quero comentar daqueles parlamentares que apresentam projetos de leis absurdos, fúteis, mas na verdade tudo isso gira em torno de um grande problema: a falta de acompanhamento e de fiscalização dos nossos cidadãos em relação àqueles que foram eleitos, né? Nós não temos a cultura, como existe em outros países, de acompanhar a atuação dos parlamentares, saber o que eles andam fazendo, ir até as câmaras legislativas, as assembleias legislativas, para assistir às sessões que são públicas e de livre acesso de votação. Então, tudo isso gera um ambiente propício ao desmando, à falta de credibilidade, à falta de eficiência, à corrupção e à falta, né, que é o que acontece em muitas câmaras legislativas de todos os níveis, tanto municipais, estaduais e federais, né? Então, hoje eu queria chamar a atenção para esse tipo de atuação. Existe um caso, por exemplo, de um vereador que ele apresentou um projeto de lei, né? O vereador Osias Zizi, do PRB, lá de Vila Velha, o Espírito Santo, apresentou um projeto de lei na qual ele quer proibir as noivas de se casarem sem calcinha, né? Ele se baseou em um caso que ocorreu em Alagoas, de um sacerdote que não sei como verificou isso e proibiu a noiva de casar, né? E também em uma notícia que inclusive foi uma notícia falsa que saiu na internet de um caso parecido, né? Então, ele propôs lá um projeto de lei e eu pergunto, num país como o nosso, que tem mais de 1 milhão de leis vigentes, né, conflitantes, confusas, que levam os cidadãos, os empresários à loucura com o tanto de normas e deveres instrumentais a serem seguidos, né, um país com tanta demanda de resolução de causas urgentes, de causas importantes, um projeto de lei nesse sentido, o que ele vai acrescentar, né? Eu particularmente acho que se a noiva quer casar com ou sem calcinha, é um problema dela, até porque isso não vai ser nem evidenciado para se dizer que é um desrespeito à cerimônia. Mas um projeto de lei, quer dizer, mover uma Câmara Legislativa nesse sentido, é um tanto absurdo, né? Existem também projetos que saem aí nas câmaras e nas assembleias proibindo determinado tipo de jogos, né? Eles chamam de lei anti-games. Então, quer dizer, esse tipo de conduta, penso eu, que não é a melhor. Nós temos que nos preocupar com disciplinar os principais focos de necessidade da sociedade brasileira e não ficar aí descendo a detalhes irrisórios e até mesmo sem nenhum tipo de importância visceral para movimentar uma Câmara Legislativa. Então, o que eu queria deixar registrado hoje, até de forma bem enfática e resumida, é que nós temos que acompanhar o serviço do Legislativo. Infelizmente, no Brasil, a TV Senado e a TV Câmara não são abertas. Eu sempre me pergunto por quê. Elas deveriam ser abertas para que todo cidadão pudesse sentar ali na hora do almoço, na hora da janta, ao invés de ficar assistindo, às vezes, programas que não trazem nenhum benefício, e assistir
como que é o tipo de atuação que os seus representantes estão fazendo. Rogério, infelizmente nosso tempo estourou, mas eu queria, semana que vem, independente do tema que você, que for escolhido aqui para você conversar com a gente, que você trouxesse mais alguns desses exemplos absurdos para a gente citar aqui na programação. Tá joia, combinado. Vamos falar sobre isso e sobre a produtividade dos nossos parlamentares, que tem dados, assim, alarmantes. É bom lembrar que esse ano é ano de eleição, eleição municipal para vereador e prefeito, então fica aí a dica, votar num vereador que propõe a noiva não poder casar sem calcinha. Isso é um problema dela, até porque eu fico me perguntando quem é que vai fiscalizar isso. Exatamente. Imagina a fiscalização desse tipo de lei ofende o noivo. Pois é. Rogério. E a noiva, é lógico. Rogério, obrigada pela participação. Boa tarde para você. Bom final de semana. Boa tarde. Boa tarde. Bom final de semana. Direito e Cidadania.